Eu estava sentado no banco do passageiro quando a dor desceu pelo meu braço esquerdo e eu soube, na hora, que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Não era como nenhuma dor que eu já tinha sentido antes. Era diferente. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca nas costas, bem atrás do coração, e girado devagar. Eu olhei para o Geraldo, que estava ao volante, e eu disse: Geraldo, me leva para o hospital, rápido. Mas deixa eu te contar como eu cheguei até aquele dia, porque isso importa muito para entender o que aconteceu depois. Eu nasci e cresci num lugarzinho pequeno no interior da Bahia. Um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe no mapa. Uma cidade de não sei, talvez 4, 5 mil pessoas, cercada de caatinga, com muito sol, muito pó e muito sofrimento também. Meu avô foi trabalhador rural a vida toda. Trabalhou a terra dos outros por salário de miséria. E meu pai seguiu o mesmo caminho por muitos anos, até conseguir sair daquilo. Então, desde pequeno, eu já sabia o que era viver numa posição onde o mundo parece que foi construído para te dizer que você vale menos. Eu era uma criança curiosa, sabe? Gostava de ficar no mato, de subir em árvore, de observar bicho. Tinha uma fase que eu ficava cavucando a terra, querendo achar alguma coisa, algum pedaço de pedra diferente. E quando eu achava qualquer coisa, um caco de vidro, uma pedrinha brilhante, eu achava que tinha encontrado um tesouro. A vida naquela época ainda parecia uma coisa boa, uma coisa cheia de possibilidades. Mas aí o mundo vai te mostrando como ele funciona de verdade, né? Vai te mostrando aos poucos. Primeiro você ouve um comentário aqui, depois você vê um olhar de lado ali, depois você entende por que seu pai não entra pela porta da frente em certas casas. E aí você começa a entender que tem um jeito específico que te ensinaram a ocupar o espaço, que tem um limite invisível em volta de você, que você não foi você que colocou, mas que todo mundo age como se fosse natural ele existir. Eu me lembro de ver coisas, quando menino, que ficaram gravadas em mim com ferro quente. Coisas que eu nunca contei para muita gente porque a dor delas era grande demais para transformar em palavra. Ver alguém da minha família ser tratado como se não fosse gente, como se fosse um estorvo, como se a presença deles naquele lugar fosse uma ofensa. E você é criança, você não entende tudo, mas você sente. O corpo entende antes da cabeça. E o que o meu corpo aprendeu desde cedo foi: fica de sobreaviso. Fica sempre pronto, porque o mundo pode te atacar a qualquer momento. Essa tensão que eu aprendi quando criança virou parte de mim. Fui crescendo e fui carregando ela junto. Na adolescência, a raiva começou a tomar forma. Não era mais só medo, era raiva mesmo. Raiva do jeito que as coisas eram. Raiva das injustiças que eu via ao redor.
raiva de uma série de coisas que eu achava que era minha obrigação carregar, que era minha responsabilidade consertar. Eu me sentia, de algum jeito, responsável por aquilo tudo, como se coubesse a mim resolver uma conta que não era minha, mas que alguém tinha que pagar. Fui para a cidade grande, trabalhei muito, me esforcei. Fiz faculdade à noite enquanto trabalhava de dia. E eu achava que aquela raiva tinha me ajudado a chegar onde eu cheguei, que ela era o combustível, que sem ela eu não teria nada. Mas o problema é que a raiva não fica contida só onde você quer que ela fique. Ela vai se espalhando. Ela começa a contaminar tudo. As relações, o jeito que você enxerga as pessoas, a forma que você interpreta o que acontece com você. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa grande em São Paulo, num setor que tinha poucos homens como eu em cargo de responsabilidade. E eu fui com a minha armadura toda. Eu entrava naquele lugar todos os dias preparado para a guerra, esperando que alguém dissesse alguma coisa, esperando ser desrespeitado, esperando algum sinal de que eu não era bem-vindo ali. E às vezes o sinal aparecia de verdade, e eu explodia por dentro. Às vezes ele não aparecia e eu ficava desconfiado, achando que a bondade era uma armadilha. E o pior é que existiam pessoas ao meu redor que eram genuinamente boas, que de fato tentavam se aproximar, que abriam porta, que tinham respeito. Mas eu não via isso. Ou quando eu via, eu descartava, porque aquilo não cabia na história que eu estava contando para mim mesmo. A história que eu contava era da raiva, e tudo que não confirmava aquela história, eu jogava fora. Só ficava o que confirmava. E com isso a história ficava mais e mais sólida, mais impossível de questionar. A minha pressão arterial era uma coisa absurda. Eu sabia disso. Chegava a marcar números que o médico olhava e ficava assustado. Mas eu não tratava direito, não tomava o remédio certinho, não mudava nada. Eu estava tão ocupado carregando aquele peso de ser o guardião de uma causa que não sobrava espaço para eu simplesmente ser um ser humano que precisava de cuidado. E foi assim que eu cheguei naquele dia de dezembro de 2018, sentado com 2 amigos, um deles, o Geraldo, sentindo aquela dor que desceu pelas costas e pelo braço e que mudou tudo. No carro, no caminho para o hospital, eu comecei a perder o fôlego. Era como se alguém tivesse tampado minha boca e meu nariz com uma mão grossa. Eu respirava fundo, tentando puxar ar, tentando ficar consciente. E o ar parecia que estava chegando pela metade, sempre pela metade. Geraldo estava tenso. Eu via ele pelo canto do olho, dirigindo rápido, passando sinal. Eu tentei falar alguma coisa para ele, mas saiu fraco. Eu só disse, não para, não para. Quando a gente chegou na UPA, eu ainda estava de pé, mas mal. Me puseram numa maca quase na hora.
E eu me lembro de olhar para o teto, daquelas luzes brancas de hospital que a gente vê nos filmes, e pensar, isso é real. Isso está acontecendo comigo de verdade. E aí veio um peso nas pálpebras que eu não consegui mais segurar. O que aconteceu depois é a parte que eu tenho dificuldade de explicar, porque não existe palavra exatamente certa para descrever. Mas eu vou tentar. Eu estava na maca e de repente eu não estava mais na maca. Quer dizer, eu continuava lá, mas eu também estava em outro lugar ao mesmo tempo, olhando de cima. Eu me vi lá embaixo, deitado. Aquele corpo que era meu, mas que de algum jeito parecia ser outra coisa. Parecia um objeto, uma casca. E havia pessoas ao redor, médicos e enfermeiros mexendo, trabalhando. E havia uma mulher num canto da sala. Ela estava com a mão no rosto, com a mão cobrindo a boca, e ela estava sofrendo. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. De lá de cima, do lugar onde eu estava, eu queria muito dizer para ela, para, não precisa sofrer. Olha como isso é bonito. Porque era bonito, era uma paz que eu nunca tinha sentido na vida toda. Não havia dor, não havia tensão, não havia aquela armadura que eu carregava faz décadas, aquele estado constante de alerta, aquela raiva guardada em cada músculo do corpo. Nada disso existia mais. Só havia uma leveza, uma clareza absoluta, como se a vida inteira eu tivesse enxergando o mundo através de um vidro embaçado e, de repente, o vidro tivesse sumido. E aí o meu ponto de vista foi mudando. Deixei de olhar para baixo, para a sala, e minha atenção foi para cima, para fora. E num instante que não tem nome adequado, eu estava num lugar que eu só consigo chamar de espaço. Não havia passagem, não havia túnel. Foi instantâneo. Num momento eu estava na sala do hospital, no outro eu estava numa imensidão escura e estrelada. E aquela escuridão não era aterrorizante. Era como um cobertor quente. Era como a sensação de chegar em casa depois de uma viagem muito longa. Tudo era energia. Essa é a palavra mais próxima que eu tenho. Cada coisa que eu olhava era feita de energia. E aquela energia se sentia como amor. Não amor romântico, não o amor que a gente sente por pessoa específica, mas algo maior, algo que estava em tudo e que era tudo. Eu fazia parte daquilo. Eu não era separado. E cada pergunta que eu tinha, cada coisa que me causava confusão, a resposta aparecia antes mesmo de eu terminar de formular a pergunta, como se a resposta já estivesse lá esperando. E foi nesse lugar que eu me vi como realmente sou. Não como o homem que entrava no trabalho de armadura, não como o portador da raiva de gerações. Eu era uma luz. Literalmente eu era um ponto de luz. E aquela luz era perfeita, inteira. Não estava confusa sobre nada.
Não havia nada no que eu era naquele momento que precisasse defender território, que precisasse carregar o peso de consertar o que estava quebrado no mundo. Eu entendi algo naquele lugar que não sei se consigo colocar em palavras. Entendi que cada um de nós é uma dessas luzes, um ponto de consciência numa rede imensa, acumulando experiência, e que essa experiência não se perde, nunca. Que tudo que vivemos, cada alegria, cada dor, cada momento de amor, fica gravado em algo permanente, que não desaparece com a morte do corpo. E que quando a gente parte daqui, a gente se integra de volta àquela rede de amor que existe por baixo de tudo isso. Eu me lembro de olhar para o lugar onde a sala do hospital estava, lá embaixo e para a esquerda, e ver aquela mulher ainda com a mão no rosto. E a coisa mais difícil de toda aquela experiência foi não conseguir me comunicar com ela. Não conseguir dizer, para de sofrer, olha que maravilha isso é, olha como eu estou bem. E aí, de repente, eu estava de volta. Eu abri os olhos e a primeira coisa que eu disse, antes mesmo de entender onde eu estava, foi perguntando se as pessoas ao redor estavam bem. Eu estava preocupado com elas. Eu ouvi uma voz dizendo, não, espera, você está bem? E aí eu olhei para baixo e vi uma marca no meu peito, o sulco deixado pelo desfibrilador, e vi o aparelho na mão do médico, como se fossem me dar outro choque. E aí caiu a ficha. Eu tinha morrido. Eles tinham me trazido de volta. O médico perguntou, o senhor não sentiu nada? E eu disse, não senti nada. A parte mais difícil de toda aquela experiência foi a viagem de carro, quando eu estava perdendo o fôlego. Depois disso, depois que o corpo parou, não houve mais nenhuma dor, nenhuma. Quando eu recebi alta e voltei para casa, eu era uma pessoa diferente. Não de forma dramática, não do dia para a noite, mas diferente por dentro. Aquela raiva que eu tinha carregado a vida toda, aquela armadura, aquele estado de guerra permanente, tudo aquilo tinha ficado lá na sala do hospital. Eu voltei para o trabalho e eu comecei a agir diferente. Não porque eu tinha decidido ser diferente com esforço de vontade, mas porque as histórias que eu contava para mim mesmo sobre as pessoas ao meu redor simplesmente não estavam mais lá. O peso tinha ido embora. E sem aquele peso, eu enxergava as pessoas de outro jeito. Eu conseguia ver o sofrimento delas, a confusão delas, o medo delas, sem transformar tudo em ameaça. E as relações mudaram, as conversas mudaram. O que eu aprendi naquele lugar e que eu levo comigo até hoje é que a gente não é as emoções que sente. A gente sente as emoções, mas a gente não precisa se tornar elas. Eu passei décadas me tornando a raiva. Eu não sentia raiva, eu era a raiva. E a raiva estava me matando literalmente. A pressão alta, a tensão constante,
o corpo sempre em modo de batalha, aquilo tudo foi o que quase me levou. Eu não estou dizendo que o sofrimento que eu vi, que as injustiças que eu presenciei não eram reais. Eram, são, ainda hoje são. Mas a forma como eu escolhia responder a elas estava me destruindo e não estava mudando nada de verdade. A raiva que eu carregava não servia à causa que eu achava que estava defendendo. Ela só me consumia por dentro. Hoje, quando a raiva aparece, porque ainda aparece às vezes, eu reconheço ela. Eu digo, tá, eu estou sentindo isso. E aí eu pergunto, eu quero me tornar isso? A resposta é não. Então eu deixo ela fazer o que precisa fazer naquele momento e eu deixo ela ir embora. Tem uma coisa que fica comigo de tudo que eu vivi naquele lugar. A ideia de que cada experiência que a gente tem aqui, cada uma, fica gravada para sempre em alguma coisa que é permanente. Que nada se perde. Que a dor que você sentiu, o amor que você deu, o momento em que você fez alguém se sentir visto, tudo isso fica acessível, fica fazendo parte de algo muito maior do que a gente consegue enxergar daqui de dentro do corpo. E com isso eu parei de ter medo da morte, completamente. Não porque eu não me importo com a vida, pelo contrário, eu me importo mais do que nunca. Mas porque eu vi de perto o que tem do outro lado e não vi nada assustador. Vi amor, vi paz, vi aquela imensidão escura e estrelada que me envolvia como cobertor. Vi que o que a gente realmente é não desaparece. Às vezes eu me pego parado olhando para o céu à noite e eu lembro daquela sensação de estar no espaço, de ser aquela luz no meio daquela escuridão cheia de estrelas. E eu sinto uma gratidão que eu não consigo descrever. Gratidão por ter voltado. Gratidão por ter tido aquela experiência. Gratidão por estar aqui, podendo viver de um jeito diferente, podendo escolher todos os dias o que eu quero ser. A vida é uma passagem. Eu sei disso agora não como uma frase bonita, mas como uma coisa que eu experienciei de verdade. E o que a gente acumula, o que a gente constrói com a atenção que coloca no mundo, isso importa. Porque isso vai com a gente. Isso fica. Então eu escolho, cada dia que passa, colocar minha atenção em coisas que valem a pena, em gente que eu amo, em momentos pequenos que a maioria das pessoas deixa passar sem notar. Porque eu quero que o que fica de mim seja amor. Só isso. Que o que fica de mim seja amor.